Olá, estamos ao vivo. Vamos ver aqui. Aqui eu vou achar para eu continuar. Estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Isso, Marino Rocha, tudo bem, querido? Bem-vindo. Vamos ficar aí online. Marino, se você pegar aí esse aviãozinho aí de baixo, chama todo mundo para a gente estar junto. Márcia Alves, tudo bem? Bem-vindos. Bem-vindos à live. Se vocês puderem, entra aí nesse aviãozinho para a gente estar mandando, chamando geral para estar aí conosco, para a gente começar a nossa live. E vai ser ótimo. Eu vou convidar agora a minha querida Virgínia para a gente estar junto aqui. Vida. Chamá-la, Virgínia, que já está entrando. Peraí. Vi. Cadê você, querida? Peraí, gente, que isso é novo pra mim, eu não sei fazer. Ó, um amigo por semana, a Virgínia já tá aí online, deixa eu pegar ela aqui. Vida. Não, aqui, ó. Pronto. Vou chamar a Virgínia para estar aqui conosco. Pronto. E bem-vinda! Já mandei o convite para a Virgínia, vamos estar aqui iniciando. Aê! Minha Oi, querida amiga, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo ótimo! Como é que tá tudo por aí? Tá tudo bem, um pouco nervosa, essa coisa de live é a primeira vez, me deixa nervosa falar em público, mas para falar de budismo e com um amigo tão querido para você não podia falar não. Ah, obrigado, querida, pelo carinho, obrigado mesmo, viu? Tem uma amiga, grande amiga minha, que é a Silvana, a gente trabalhou junto aí no Rio, tá aí já conosco ao vivo. Quem mais está ao vivo aqui? Vamos ver? Juliane Duarte, Alex Vaz, Rosani, o Alex Vaz também, tá todo mundo aqui. Gente, por favor, entrem, convidem todo mundo através aí do aviãozinho. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Essa é a primeira live oficial que eu faço, que eu promovo, e eu estou muito feliz, por ser você a estreia hoje desse grande início aí que eu estou querendo montar, né? É bom para que todos que estão aí ao vivo tenham noção do que eu estou fazendo, que é o seguinte, que é a iluminação diária. Então eu vou estar convidando amigos do budismo para estar aqui falando conosco sobre a filosofia do budismo. Então a gente vai estar falando aqui sobre N assuntos, tudo que o budismo aborda, tudo que eles nos ensinam na sua filosofia. E hoje, com essa figura linda, que é a Virgínia Nunes, a Vi, ela também é budista já há um bom tempo, né, Vi? Quanto tempo você já está aí de conversão do budismo? 5 anos. 5 anos, parabéns. Bom tempo, hein? Pô, eu sou um ano mais velho só que você no budismo. Engraçado, É. né? Eu tenho 6 aninhos. Uhum. Quanto que você converteu? Ah, Você não eu lembra? sou de humanas, então, assim, põe 5 anos para trás, foi 2015. 2015. Bom, então assim, aí eu estou querendo, né, promover isso para todos vocês, para que cada um possa, Priscila, Érica do Marcão, amigos lindos, muito obrigado por vocês estarem ao vivo conosco. Então, o objetivo é esse, é a gente estar falando sobre o budismo, sobre a filosofia do budismo, e a gente tentar colocar para vocês, todos que vão estar aqui conosco, é, alguns pontos para que a gente possa colocar isso em prática no nosso dia a dia. Então, o nosso objetivo é esse, tá bom? Falar um pouco da filosofia. Cada dia vai estar alguém aqui, um convidado meu, um amigo meu,
e hoje estreando com essa lindíssima Virgínia. E o nosso tema é atingir o estado de Buda. Marcelo, querido, bom te ver, querido. Então, atingir o estado de Buda nessa existência, né? E aí eu gostaria de pedir a Virgínia para iniciar esse bate-papo aqui conosco, porque é bem interessante, assim, a gente entende de estado de vida, né, estado de Buda, e muitas das pessoas perguntam o que é estado de Buda, né? O que é isso? O que é atingir esse estado? Vocês olham para o gordinho e tal, aquele gordinho que fica sentadinho fazendo assim com a mãozinha. Então, o objetivo é esse, é a gente estar junto aqui, dialogando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar aí, mandem um questionamento para a gente, que eu e a Virgínia, enquanto eu estiver falando, a Virgínia vai estar olhando ali, e quando ela estiver falando, eu também vou estar ali ajudando para que a gente possa sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Vi, antes de você falar sobre a filosofia, me conta um pouquinho da sua vida, o que você está arrumando agora, como é que está aí o seu canal, que eu sei que você está montando um canal que está fenomenal, que inclusive é esse que a gente está falando, né? Fala um pouquinho aí pra gente. Canal Vida Vida. Pois é, esse daí é o mais recente dos meus projetos, que eu sou uma pessoa de projetos, né? Tô sempre arrumando projetos, e tenho o meu de fotografia, e depois eu criei um amigo por semana, que fala sobre essa importância dos encontros, da gente estar com as pessoas, e né, que muitas vezes a gente não dá tanto valor, né, no dia a dia, e nesse momento, né, de tantas transformações, né, nessa quarentena, a gente tem visto de uma maneira mais clara e talvez, né, mais dolorida também, da Sim. importância que é, né, esse encontro de estar com as pessoas e de Sim. que o virtual é maravilhoso, tá nos salvando, né? A gente está aqui junto, podendo conversar agora, mas isso de maneira alguma substitui o real, né? E hoje a gente vê o quanto que a gente sente falta desses abraços, do beijo, de estar ali com os nossos amigos. Então é disso que trata um amigo por semana. E o canal Vida Vida veio com um projeto que eu já queria fazer, já tinha na cabeça há anos. Né, quando eu me converti ao budismo e que muitas mudanças aconteceram, o que é normal, né? Estranho seria se eu não mudasse, né? Quando a gente se converte ao budismo, muitas mudanças surgem, né? E são notórias, e se não for notória, alguma coisa de errado está acontecendo, né? E muitos amigos, eles ficaram curiosos, querendo saber, mas o que é isso de budismo, essa filosofia? Você tá tão mudada, tá diferente, né? Me vê tão bem. E aí eu estava pensando nisso, né? Eu falei assim, pô, já conversei com algumas pessoas, mas um canal seria uma oportunidade de conversar com vários amigos ao mesmo tempo, né? E ainda ter esse alcance que a internet nos permite, né? De poder chegar a mais pessoas que talvez estejam ali buscando, ou às vezes nem estavam buscando, mas caiu ali para elas no momento que elas mais precisavam. Então, o canal Vida Vida vem dessa troca e vem também de uma gratidão muito grande minha, de em momentos da vida, assim, tantas pessoas compartilharem de experiências, de vivências, né? Da sabedoria que a gente adquire vivendo mesmo, né? Nem uma coisa estudada, mas uma coisa vivida. E que isso fez total diferença para mim, sabe? Esses toques, essas trocas, o que eu ouvi a pessoa ali falando. Então, assim, eu venho com essa intenção de poder compartilhar com as pessoas, né, dessas minhas reflexões, minhas visões, e trocar também com elas, né, pautada na filosofia budista, já que eu sou budista, né, e essa é a minha base de vida. Que legal, parabéns pela iniciativa, viu, minha amiga? Estão Bom, tô todos vendo bastante convidados. gente. É o quê? Estão todos convidados para conhecer o canal Vida Vida. Eu lancei essa semana o Instagram, então ainda está começando, mas tem muita coisa pela frente. Com certeza. Eu coloquei aqui nos comentários o @um amigo por semana para vocês estarem entrando e estarem seguindo ela, por favor. Eu estou vendo aqui vários amigos, eu estou vendo o Marquinho, que foi meu personal. Marquinho, um grande abraço, amigo. Obrigado por estar aqui. Davi, tem também a Kel, professor Perini. Por favor, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Por favor, divulguem aí para geral.
porque nós vamos começar falando agora sobre a nossa filosofia, né? E entender o que é esse estado de Buda. Né? Como é que eu atinjo o estado de Buda? Como é que é isso? E, enfim, eu vou pedir a Virgínia para introduzir para a gente esse assunto, que ela está afiadíssima. Conta para a gente aí um pouquinho, Vi. Pois é, né? O Léo me convidou para falar, né, do escrito de atingir o estado de Buda nessa existência. Eu acho que a melhor maneira de começar é entender o que é esse estado de Buda que esse pessoal está querendo atingir, né? Deve ser uma Verdade. coisa boa que o pessoal está querendo atingir. E esse estado de Buda é o estado mais elevado do budismo, né? No budismo nós temos 10 estados de vida, mas resumindo aqui, né? O estado de Buda é o estado mais elevado. É um estado em que a gente adquire uma sabedoria para compreender a essência verdadeira da vida, em que a gente tem uma plenitude em que a nossa paz e a nossa felicidade não depende de fatores externos, né? O que geralmente a gente está sempre atrelado a alguma coisa, né? Que nos deixa feliz e quando a gente perde aquilo dali, acaba a nossa felicidade. E já no estado de Buda, a gente atinge esse estado elevado em que a nossa paz e felicidade não dependem de fatores externos. E que a gente possui também, né, uma benevolência, uma compaixão para com os outros, né? Com a vida. E aí eu vou ler um pouco também, né? Porque é um escrito do Buda Nichiren Daishonin, e ele escreveu quando ele tinha 34 anos, né? E aí o tema é esse: atingir o estado de Buda nesta existência. É nessa existência, é para a gente ser feliz aqui e agora. Não é Sim. numa outra vida, porque existem várias crenças e até diversos tipos de budismo, né? Então são diferentes. Em algumas poderia se acreditar em que a gente nessa vida poderia, né, fazer boas ações para que na próxima vida a gente viesse assim, em condições melhores, né, mais favoráveis aí. E não, Sim. nesse daqui é revolucionário exatamente para falar, é para que a gente seja feliz aqui e agora. E Sim. até além dessa coisa de outra existência, a gente tem como uma mania, né? A gente condiciona muito a nossa felicidade, a gente adia muito essa felicidade, né? Eu Ela vou está ser. sempre ligada a algo, né, Vi? A nossa Não, felicidade está sempre ligada a algo. Se eu perco não esse é. algo, eu perco minha felicidade também, né? Não, e é além disso, a gente adia essa felicidade porque a gente acha assim, eu vou ser feliz quando pontinho, pontinho, quando eu tiver aquela promoção do trabalho, ou quando eu for, sei lá, famoso, quando eu tiver filhos. E aí, enquanto isso, aí a gente faz o quê? Né? Enquanto Eu isso, não a estou gente o quê? feliz hoje, né? Né? Até a gente ter isso e nem sabe se vai ter ou se é isso mesmo que é para gente e que Uhum. seja para a nossa vida e que é o melhor, porque às vezes a gente tem essa ideia de que a gente acha que é isso que é o bom para a nossa vida. E depois, no meio do caminho, a gente descobre que não era bem isso, né? Que a gente estava um pouco equivocado. E então Sim. é um processo de muito aprendizado, né? Isso. Então, eu vou ler aqui um instantinho só para saber, né, o que se diz nesse escrito. É, Qual que é o a livro que você mente, está lendo mesmo? Qual que é a base dele, dessa leitura? a base é a TC de setembro. A Ótimo. TC de setembro, que é Encontre o Equilíbrio. Né? Eu estou me Legal. pautando E nesse escrito aqui. Então, a deixa eu dar um. terceira, para quem não é budista, nós, quando a gente se torna budista, assim, todos nós temos estado de Buda. Todos, todo ser vivo, desde a madeira, o animal, o ser humano, todos nós temos estados de Buda. Né? E somos feitos de processo, exatamente, prima. É exatamente isso. Então, o que acontece? A gente consegue atingir esse estado de vida, né, através das nossas práticas, como a Virginia está dizendo. Só que o que a gente precisa parar para pensar é que todos nós podemos atingir, sendo budista ou não. Então, o que acontece? A gente tem essa capacidade e quando nós se tornamos budistas, a gente tem toda uma prática que é voltado para atingir esse estado de Buda.
como diferente para quem não é budista, tá? Então, vamos dizer assim, que é um pouco mais fácil para a gente estar atingindo o budismo, porque a gente tem um caminho para seguir. E aí, nesse estado de vida, né, nesse estado de Buda, todos nós podemos atingir. Então, o que eu e a Vi nós estamos falando aqui para vocês, trazendo esse tema, né, que a Virginia vai estar falando para a gente, é isso, é que todos nós temos essa capacidade de atingir esse estado. E a TC é a revista que a gente entra, que a gente tem como assinatura, que todo mês a gente recebe ensinamentos do nosso mestre, né, lá do Japão. Ele escreve, manda para a gente aqui no Brasil, e aí a gente entra em contato e a gente consegue absorver essas filosofias que a gente vai estar falando aqui para vocês. Tá bom? Então, a Virginia vai estar lendo para a gente, embasado nessa revista que é a TC, que chama Terceira Civilização. Entendeu? Ou Tapa na Cara também, que é conhecido, porque é cada coisa que a gente lê aí que a gente fica até para acordar, né? Então, então, eu vou ler aqui sobre esse escrito, né? A mente que se encontra encoberta pela ilusão da escuridão inata da vida é como um espelho embaçado, mas, ao ser polida, tornar-se-á como um espelho límpido, que refletirá a natureza essencial dos fenômenos e o verdadeiro aspecto da realidade. Manifeste profunda fé polindo seu espelho dia e noite. Como deve poli-lo? Não há outra forma senão recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Então, aqui ele compara, né, faz essa analogia da nossa vida a um espelho. E esse espelho embaçado, né, ele é comparado a uma vida de sofrimentos, né, em que a gente está coberto com uma escuridão, né, a ignorância da nossa vida, né? E o espelho límpido é de uma vida, né, que despertou para a verdadeira essência, né? Verdadeira essência da vida. E aí ele fala, né, que esse espelho que está, né, embaçado, ele pode ser polido e se transformar num espelho límpido para refletir, né, essa verdadeira essência. E aí ele fala como que a gente deve polir, né? Através dessa prática em que ele formatou para tornar acessível mundialmente, né? Para capacitar todas as pessoas a atingirem esse estado de Buda, né? A essa iluminação. Então, essa prática que consiste na recitação do Nam-myoho Renge-kyo, esse mantra que a gente tem como a essência do budismo, né, da iluminação do Buda, e o Gongyo, né, que equivale a 2 capítulos do Sutra de Lótus, né, sutras são ensinamentos do Buda, e ali estão contidos realmente a essência, né, dessa iluminação do Buda. Então, ao fazer isso, ao praticar isso, a gente é como se a gente estivesse limpando, né, esse espelho. E a gente consegue, né, ter em contato esse mergulho vertical, como diz a Ana Amélia, eu adoro esse termo, porque a gente observa a própria mente e a gente consegue ver ali onde está a raiz desse problema, né? Desse sofrimento. E a partir dali da gente entender o que está nos fazendo sofrer, o que está aqui dentro de nós, a gente pode assim transformar isso, né? Exatamente isso. Transformar pela nossa prática. E aí a gente começa a entender, né, as coisas que estão assim na nossa vida. E aí, nossa prática não consiste somente, né, dessa recitação que a gente faz pela manhã e pela noite, né? Tem 2 aspectos dessa prática, que é a prática para si, né, para mim, e a prática para os outros. E essas práticas, né, elas devem andar juntas, né? Elas devem existir juntas. Porque é a prática que eu faço, né, recitando para entender ali a raiz dos meus problemas e como eu posso transformar isso, porque tudo começa pela nossa mente, né? O que está aqui é a maneira como a gente enxerga a vida. E dependendo da maneira que a gente enxerga a vida, tem como a gente recebe essas situações da vida. E a maneira que a gente recebe e lida, né, responde a isso, faz
toda a diferença no resultado, pois são as causas. Duas pessoas, né? Várias pessoas podem passar por uma mesma situação, mas elas podem enxergar aquela mesma situação de maneiras diferentes. Uma pode se lamentar, pode ver só o lado negativo, pode falar que aquilo dali é uma coisa horrível e que não tem saída, e a outra pode olhar para aquilo e ver em que oportunidade existe além daquilo, por trás, né? Porque às vezes, né, as coisas se apresentam de uma forma que a gente acha que aquilo dali é horrível, né? Uma coisa ruim. Mas por trás daquilo existem outras oportunidades e coisas boas e que a gente pode ali aprender, tomar como lição e ser melhor. Por isso que aconteceu. Então, isso vai fazer toda a diferença porque é sobre causa e efeito, esse budismo, né? Dependendo da causa, existe um efeito. E o que é essa causa, né? Essa causa está atrelada aos nossos pensamentos, palavras e ações, né? Sim. Então, na maneira, né, quando a gente cria essa causa, né, por esses fatores, ali já está o efeito. Sim. No mesmo momento. Eu gosto sempre de falar, Vi, há duas noites atrás eu estava numa live com uma amiga, que é a Mariana, e ela até estava ao vivo, minha sobrinha, minha tia, minha prima, o Wallace, e muita gente aqui online, Bianca. Nossa, muito, muito obrigado. Cleverson Albuquerque, muito obrigado por você estar aí ao vivo conosco. Obrigado mesmo, gente. Mas, Vi, Rota do Crescimento. Ah, Mari, que ótimo que você está aí, amiga. Então, na live com a Mari, eu sempre gosto de falar e eu ponderei isso nessa live, que é o seguinte. Quando a gente começa a polir esse espelho, a gente começa a fazer esse esfrega no espelho, é a nossa ação, é a nossa mudança de atitude. Então, eu tenho o meu espelho. A partir do momento que eu vou vivendo, esse espelho vai ficando embaçado. Ele vai embaçando, vai embaçando. Aí eu me torno budista, ou não, mas aí eu me simpatizo e começo a transformar a minha vida. Eu começo a ser uma pessoa melhor. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui, ó, no meu espelho. Estou desembaçando. Beleza. Aí, vira e mexe, acontece alguma coisa, vem uma sujeirinha, cola ali naquele espelho. Aí você vai lá e tira de novo. Essa sujeira que entra são as nossas atitudes. E são umas atitudes que geram em torno dessas outras pessoas que não são bem-vindas, vamos dizer assim, que são ao contrárias de um senso comum, vamos falar assim, porque eu não acredito no certo e errado, mas depende muito do ponto de vista, né? Do certo e o errado. Beleza. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz a nossa prática do budismo, que a gente lê a filosofia, que a gente tem 3 pilares: fé, que é acreditar; a prática, que é a gente praticar, ler os estudos, recitar o Nam-myoho Kyo, que é a nossa meditação e tal. Fé, prática e estudo. Quando eu faço esses 3 pilares, eu consigo me moldar, e aí acontece essa questão que eu vou subindo de estado de vida. Fiquem ligados, porque a gente vai falar sobre estados de vida, que hoje não é o nosso assunto, mas a gente vai estar falando aí nas próximas lives sobre esses 10 estados de vida, tá? Bom, voltando. O que acontece? Quando eu entro nesse estado, eu vou me moldando, eu vou subindo aqui o meu estado de vida. Quando eu entro e faço o meu Nam-myoho Kyo e eu consigo fazer essa transformação, eu coloco muito que parece aquela fotografia quando você está querendo postar no Instagram. Tipo assim, tirei uma foto. Aí, essa foto que eu tirei, normalmente, claro, né? Ela vem crua. Só que aí, vamos pensar ao contrário. É como se essa foto que a gente tirou do momento que a gente está vivendo aqui, é como se você tivesse tirado essa foto e ela está com um filtro, dependendo do estado de vida que você estiver. Então, vamos lá, um filtro, estado de vida muito ruim, que a gente chama de estado de inferno. Tudo está ruim, é reclamação, é xingamento, você não entende nada, você não respeita ninguém, você não respeita nem seu pai, nem sua mãe. Então, você está no estado que a gente chama de estado de inferno. Beleza, esse estado de inferno é um filtro muito grosso, um filtro preto. E aí, o que acontece? Você, ao enxergar a foto, você vai enxergar a foto muito escura. Você fala, cara, que foto escura. Quero clarear essa foto.
Aí a gente fala de atingir o estado de Buda, é a gente tirar esses filtros. Então você começa a enxergar a vida nua e crua. Vamos colocar assim. Então você enxerga os fatos reais e não na sua suposição que você acha que está acontecendo. Porque, por exemplo, eu estou aqui conversando com a Virgínia. Ah, e tal, não sei o quê, só que a Virgínia está num dia muito ruim. Nós somos amigos e tudo. Aí, eu, por estar num dia muito ruim, também, ela vem e eu falo bom dia a ela. Que bom dia nada, não sei o quê, né? Então, eu, já no meu estado ruim, eu me ofendo e não entendo o lado dela. Quando a gente está fazendo essa revolução humana, que a gente está tentando entrar no estado de Buda e tudo, que a gente está elevando o nosso estado de vida, eu olho para a Virginia e ela tem esse tipo de atitude comigo, o que eu faço? Eu entendo, eu falo, não é pessoal, porque a gente não teve nada, não aconteceu nada para a gente estar assim. Então aí ela vem e eu entendo, eu posso conversar, Vi, você está com algum problema, está acontecendo alguma coisa e tal. Então, esse estado de vida, né, do estado de Buda, nada mais é que parece que eu estou diminuindo. Não, é muito importante esse estado. Ele é um estado magnânimo que a gente consegue atingir e entender a vida e absorver os fatos da vida reais, fidedignos, sem o seu achismo. Porque normalmente a gente absorve a vida com os nossos achismos. Ah, eu acho, por exemplo, a minha prima que está online. Ah, eu acho que a minha prima, Ana Lúcia, ela não está, sei lá, não está de bem comigo, eu também não vou falar com ela. E não é assim, né? Então, a gente, com o estado de Buda, você começa a enxergar, e não é ser bobo, como eu gosto muito de ponderar, não é ser bobo. Você, com a benevolência, com o estado de Buda, com essa felicidade plena, você sabe se impor, você sabe falar na hora que há necessidade, você se incomoda. Então, é um estado de Buda que é como o Nichiren Daishonin disse, né? É quando você pega para lapidar esse espelho e você enxergar a imagem que está ali mais próxima do real. Tirar um pouco da consciência que nessa live passada que eu tive com a Mariana, é essa questão dos 5% e dos 95%. 95% é do subconsciente, 5% é do consciente. E o inconsciente, gente, ele impede com que as fotos cheguem no inconsciente cru. Ele vai chegar no inconsciente com filtro. E é por isso que a gente tem trauma. Porque, por exemplo, talvez um pai ou uma mãe fez alguma coisa conosco e a gente acha que ficou com trauma. Mas na hora a gente não entende, porque, né, sei lá, o pai, a mãe também não teve amor, também não teve cuidado, também não teve isso. E ele aprendeu a ser assim como pessoa. Ele não sabe ser diferente, ser um outro pai. E aí a gente fica cobrando do nosso pai carinho, amor, atenção, sendo que ele também não teve. E aí, quando você atinge o estado de Buda, você consegue entender essas questões e você fala, calma, sabe? Não é por mal, não é uma coisa pessoal, é dele, o problema está nele, não em mim. Léo, e assim também tem essa questão, né, de que é um estado tão elevado, né, que quando a gente chega a esse estado, a gente não é mais arrastado, né, por situações, controlado por outras pessoas, porque o coisa que no normal, né, se a gente não está bem ou fortalecido, as situações que acontecem no dia vão determinando, né, o restante das nossas ações, né? E aí a gente fica pé da vida e aí já desconta no outro e tudo se desenrola de uma maneira terrível. Mas não, quando vocês... Arrasou. Mas sabe, Só quero frisar isso. Você falou uma coisa que é muito importante para as pessoas aprenderem. O externo acaba determinando o seu dia. E não é você que determina. Cara, quem determina o seu dia é você ou o meu externo? Sou eu, cara. Então, Vi, arrebentou, falou tudo. Não, o budismo, né, é essa prática maravilhosa, revolucionária, em que ele mostra, né, que você é o protagonista da sua vida, né? Então a gente sai daquele estado passivo, né, de coadjuvante, ou então muitas vezes a gente, às vezes, passa momentos em que a gente assiste a nossa vida, as coisas desenrolarem e não tem um papel ativo.
E não, é sobre E você pegar essa caneta e escrever o que você quer, você tomar as rédeas da sua vida. Tem muitas coisas, sim, que vão acontecer na vida e que a gente não tem como controlar, como, por exemplo, né, chega esse vírus aí, corona, e aí tá todo mundo desesperado, e como é que vai ser? E aí, como é que eu vou trabalhar? Se perder o emprego e tal. E tá tudo, né, nessa coisa louca, que você não pode controlar isso, mas você pode controlar a maneira que você lida e reage com isso. Tem gente que vai passar assim, ai, ai, que péssimo, e só vai reclamar o dia inteiro, e só vai ver notícias, né, de tragédias, e isso vai alimentando, né, o nosso medo, o nosso exatamente, pavor, e a gente vai cada exatamente. vez ficar mal. Ou a gente pode tentar usar esse tempo de nos cercar de coisas positivas, de tentar usar. É um tempo que a gente reclamava tanto de não ter, que a gente fala, não tem tempo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo. Agora a gente está tendo essa pausa forçada. E aí a gente para começar a pensar o que realmente importa na vida, né? Agora, qual vai ser a diferença nesse aspecto? É como você vai estar encarando o Covid-19, a quarentena. Então, o que acontece? Você está aqui, veio o Covid-19. A gente pode fazer a gente pode fazer qualquer coisa nessa quarentena. É tempo de reflexão, prima, é isso aí, tempo de autoconhecimento, é você estar ali com você mesmo. Só que quando veio o vírus, o que acontece com a gente? A gente fica assim, com muito medo dessa questão. Então a gente fica desesperado, a gente tem medo do novo, mesmo que o novo seja a sua própria casa. Você lidar com o seu marido, você lidar com a sua esposa, você lidar com o seu filho, você lidar com o seu irmão, com todo mundo. Então é muito novo isso. Então o que acontece? Quando você depara com essa situação, você para e fala assim, cara, e agora? E tudo bem você ficar desesperado sem saber o que fazer, porque é novo. Só que o que a gente precisa entender que o desespero ele tem que ter um tempo, ele tem que acabar. Porque se você ficar desesperado até abril do ano que vem, que é mais ou menos a estatística que as pessoas falam, que a gente pode começar a pensar numa normalidade, então o que a gente precisa entender? Qual é o meu papel nesse Covid-19? O que eu tenho que fazer? Qual que é o que eu preciso fazer para não é fazer de construir uma casa, por exemplo. Não é isso. É uma ação que você faz para alguém ou para você mesmo, como minha prima está falando, autoconhecimento, uma reflexão. Então, esse tempo do desespero já tem que ir já acabando, gente. Porque já estamos aí mais ou menos o quê? Quase um mês em quarentena. Então, nesse momento que a Virgínia está falando aí, é esse momento, a gente não deixar que esse Covid-19 tome conta da nossa vida. E ele não vai determinar a minha felicidade. Então, o que você vai fazer de diferente nisso? Qual vai ser a sua ação para mudar a sua vida diante desse quadro que vai mudar o mundo? O modo de comprar já mudou, o modo de estudar, meus sobrinhos estão tendo aula, tudo online. Imagina, está contando o tempo letivo. E eles estão fazendo prova, eles estão estudando. Imagina isso, um estudo à distância. Né? Quem diria que a turma inteira vai estar numa videoconferência? Videoconferência antigamente era para empresários. Bom, então o mundo está enxergando a vida de uma outra forma. E a gente vai mudar e vai ser mudado. Agora, qual é o seu papel diante desse novo mundo? É aí que a Virgínia está falando e que nós também a gente vai propor para vocês, para que vocês possam fazer uma reflexão e mudar o seu aspecto para que você possa atingir esse estado de Buda e começar a enxergar as oportunidades que estão aí na sua frente. Léo, então, né, sobre o que você estava falando, já tem, né? Você já falou coisa que tem no aspecto desse estudo, né? A gente está trazendo aqui hoje, que é o que eu posso fazer agora, né? De não esperar para ser feliz depois que acabar a quarentena, né? Não transformar isso no inferno. É uma situação difícil, sim. São muitas mudanças, sim. E isso está levando a gente a aprender novas formas de ser, de consumir, de se relacionar. Tá começando, isso faz que a gente
veja os outros, né? E isso traz tantas mudanças, né? De diversas formas, que isso daí vai ter que ficar para uma outra live, porque são muitas, né? Mudanças mas assim, eu acho que no final das contas, né? A vida é movimento. A vida é Sim, dessas transformações, mas na maioria das vezes as pessoas estão ali criando resistências porque elas não querem mudar, porque elas querem que aquilo tudo seja daquele jeito, porque elas têm o medo de desconhecido, da mudança. Então, a gente precisa mudar. E às vezes a gente muda porque a gente quer, e outros porque a gente precisa. E é isso que está acontecendo. E é uma coisa mundial, né? Não é só eu que estou tendo que mudar, tô tendo que. A gente está sendo levado a mudar, tô levando essa prensa assim da vida, né? Botando a gente contra a parede, porque a gente precisa mudar, porque esse modo de vida que a gente vem levando, né? Não tá legal. Um modo de vida que é egoísta, que desconsidera outras pessoas, que é aquele consumo de só tirar da natureza, e a gente tem que parar para pensar o que eu tô dando. A gente só tira, a gente quer, a gente cobra. exatamente. O que a gente dá, né? E aí a gente vê a importância do outro, a gente vê que nós todos fazemos parte, né, de um geral, e a gente vê a importância, a gente começa a entender que a nossa família e eu não estou segura enquanto outras pessoas não estiverem. E isso é muito, né, do que se diz que se você preza pela sua segurança pessoal, você deve orar pelos quatro quadrantes da Terra. Porque às vezes, assim, a gente não vive numa bolha. E às vezes a gente Sim, acredita nisso, né? Fica nessa ilusão, que a gente tá, né? É isso, eu só vou arrumar aqui, eu tô bem e o restante que se dane. Não, não tá. Se todo o entorno seu não tá, isso vai cair para você, entendeu? Então, acho que no final das contas, né, para a gente também não sair muito do tema que a gente colocou aqui, né, tudo está mudando, tudo está mudando, sim, mas no final o que vai contar é o que mudou dentro de mim e exato. o que eu tô fazendo com isso, né? Com essa quarentena, com isso que veio na minha vida, né? Como eu posso ser uma pessoa melhor com algo de ruim que me acontece, né? Sim. Então, é isso. Vivi, a Valéria, a nossa amiga do budismo, Valéria, obrigado por estar aqui presente conosco, lindona, muito obrigado. Ela colocou Só assim: hashtag. não avançar é o mesmo que retroceder. Essa frase é da Isaac Ikeda, que é o nosso presidente, que ainda está vivo, está com 93 anos, lá no Japão, e está com uma boa saúde, está ótimo, e a gente fica muito feliz ele ainda está vivo, que é o nosso último mestre, né, que a gente fala assim, porque ele expandiu o budismo para todo mundo. Então a gente tem um respeito muito grande por ele. Ele não é o gordinho, o Buda gordinho, tá, gente? Mas ele é o nosso presidente, que ele que manda os direcionamentos para nós e tudo. E essa frase que a Valéria disse é muito importante, porque eu não avançar, eu não ir para frente, é a mesma coisa que retroceder. Beleza. Mas eu também tenho que ter meu tempo, que chega um momento que eu também preciso parar e pensar e olhar, desesperar e xingar sabe, e ficar mal comigo mesmo por isso tudo. É necessário isso, né? É como se fosse a borboleta entrando no casulo. Ela entra ali no casulo e aí ela vai passar por aquele sofrimento, que ela está apertadinha e aí começa a movimentar. E quando ela sai do casulo? Né? Aquele sair do casulo incomoda, então ela está ali, deve estar. Se ela pudesse reclamar, eu imagino a borboleta xingando naquele momento. Ela querendo romper aquele casulo e ela, meu Deus, o que é isso? E tal, tal, tal. E aí, quando ela rompe o casulo, e se eu ajudar a romper esse casulo, o que vai acontecer? Ela fica defeituosa. Então, ela que tem que passar por esse momento. Então, é importante o momento de você ficar parado e reflexivo e ficar incomodado com o Covid-19. Mas aí entra a frase: você permanecer nesse estado também é muito ruim. Então, não avançar é o mesmo que retroceder. Isso. E agora, assim, voltando para essa questão, né, do escrito, a gente já falou
o que que é estado de Buda, a gente já leu escrito, já falou como atingir esse estado de Buda, e a gente estava falando sobre a prática, né? E aí eu estava comentando sobre esses dois aspectos da nossa prática, de que é uma prática para mim e para os outros, e que esses dois aspectos devem caminhar juntos. E isso não adianta eu chegar e fazer essa prática para que eu seja feliz, para que eu alcance meus objetivos e simplesmente esquecer do restante, das outras pessoas. Conforme a gente vai elevando, né, esse estado de vida e a gente começa a perceber melhor, né, a vida, a gente, os outros, e então a gente entende que não é só para eu ser feliz. Não é possível que eu seja feliz sozinha. Eu não posso ser feliz enquanto vejo outras pessoas sofrendo. E aí entra a prática, né, para os outros, né? Que é a gente chegar, quando a gente estuda e a gente faz essa explanação para as outras pessoas, quando a gente vai de encontro às pessoas, né, e conversa e tenta ajudar para que cada uma se levante por si só, né? Porque é isso, não adianta eu fazer sozinha para só eu ser feliz, e eu não posso chegar e ajudar alguém a ser feliz quando eu não sou feliz, né? Então eu preciso estar bem e com esse estado de vida elevado também. Então, aqui é importante dizer que nós precisamos ser budistas da ação, né? Não adianta eu ser tá aqui falando coisas bonitas, eu ser uma especialista em budismo, eu pegar e saber todos os estudos de cor e salteado, falar assim de uma forma bela. Se eu não praticar, se eu não colocar na minha vida, se eu não entender isso, não somente de uma forma intelectual, mas com coração, de o que isso significa na minha vida, né? Eu, Virgínia, com o que eu estou vivendo, com o modo que eu sou, o que é isso para mim, né? Não adianta, né, se eu chegar e só saber, assim, em teoria e não colocar na prática. Então, não é só eu parar e ficar orando, vai tudo ficar bem, tá? Estou determinando que vai ficar bem. Se o budismo é pautado também na razão. Então, assim, se eu quero passar numa prova, não adianta eu ficar ali 3 horas, eu orar e sei lá o que eu quero passar na prova, estou determinando que eu vou passar. Se eu não estudar, não vou passar. Então, assim, a gente precisa ser sensato e muito de ser coerente também. A gente ser coerente na vida com o que pratica, com o que estuda, né? Exatamente. Então, a gente precisa agir, né? Oração e ação no dia a dia. E como é que é isso, né? Na parte prática, né? É a gente se levantar e colocar isso em prática nos pequenos detalhes, na rua, em casa, no dia a dia. Porque as situações se apresentam para a gente e é ali que a gente vai colocar esse conhecimento que a gente adquiriu, né? Nesse estudo. E é ali que a gente vai ver como é que está a prática, né? Porque quando no normal, que é onde a gente não sabe, a gente está nesse modo automático e muito sendo levado pelo como que as pessoas tratam a gente, como que é a situação, a gente só vai sendo reativo, dando de volta o que dá. Agora não, depois quando a gente tem essa percepção e a gente tem essa sabedoria, a gente passa a fazer um filtro, né? E ver, não, calma aí, né? O que é meu e o que é do outro. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas realmente derramam, né, sobre nós, jogam os lixos dela e nem tem nada a ver com a gente, sabe? Poderia ser qualquer um ali, né? E às vezes jogam nas pessoas que mais confiam e que mais amam, e que parece estranho, né? Mas não é. E como que a gente vai lidar com aquilo que a gente está recebendo, o que a gente vai fazer, qual a postura. Então, a gente começa a perceber para poder trabalhar isso. Isso não é de uma hora para outra. Isso é um trabalho diário, né? A gente está num processo. E o mais importante, Vi, que vale ressaltar que quando a gente é budista e quando a gente recita o Nam-myoho Renge-kyo, você sendo budista ou não, tá? Eu estou falando de uma prática de recitar o Nam-myoho Renge-kyo. Esse é o Nam-myoho Renge-kyo. Esse
ai meu Deus, esqueci o nome. Esse mantra, ele quer dizer que a gente entende, que a gente sabe que o mundo é regido pela lei mística de causa e efeito. Nada mais é do que isso, só que está em sânscrito, em japonês. Bom, aí, quando a gente recita o Nam-myoho Renge Kyo, Nina Nina, Franco. minha amiga de Londres, ela está Ai, aqui nessa. bem-vinda, querida, bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco. Estamos internacional, hein? Bom, então quando a gente recita o Nam-myoho Renge Kyo, a gente não consegue ficar parado. É incrível que quando você coloca em prática o budismo, automaticamente a sua postura muda. E você não consegue ficar parado, como a Virgínia está dizendo. A gente não consegue ficar o tempo todo esperando que as coisas caiam do céu. Uma hora você desperta e fala, cara, não é isso. Né? E voltando um pouco que a Virgínia disse, que eu passo a me alimentar e aí depois a gente não consegue deixar de dividir, eu gosto de falar uma coisa que aqui eu agora não tenho, um copo. Eu gosto sempre de fazer essas alusões para que as pessoas possam entender o que a gente está falando. Então, assim, quando eu tenho um copo, eu entrei no budismo, esse copo está vazio. Eu preciso primeiro entrar no budismo e encher o meu copo de água. Aí eu vou colocando água, vou colocando água, vou colocando água. Chega um momento que o meu copo está com água. Aí, com a minha prática, com a minha sabedoria, com a minha postura de vida que mudou e tudo, aí eu consigo oferecer essa água para as pessoas, para elas saciarem a sua sede. Esse momento de confusão que a gente está tendo. Então, o que eu quero dizer? Que quando eu entro no budismo, ou então, muitas das vezes as pessoas não vão nem falar de budismo, as pessoas hoje estão aí falando tantas asneiras aí pela vida, que o copo dela está vazio, e ela está querendo matar a sede do outro com o copo dela que é vazio, nem ela sabe beber, nem ela bebe água há tempos, e ela está querendo matar a sede de outra pessoa. E eu não quero dizer que todo budista tem um copo cheio, não é isso. Eu estou falando daquela postura que a Virginia está dizendo, que é aquela pessoa que coloca em prática isso na vida dela, né? Toda essa filosofia. Então a gente precisa atentar para essa questão e fazer uma auto-reflexão, que é olhar para dentro, nessa meditação que a gente faz, a gente olha para dentro e começa a buscar essa água, né? Essa fonte para a gente matar a sede de outras pessoas. E aí entra essa prática para mim e para o outro, e como elas estão linkadas. Porque eu não posso, né? Como você está falando, eu não posso oferecer água ao outro se o meu copo está vazio. Então, assim, eu não posso oferecer o que eu não tenho. Então, eu chegar aqui e simplesmente ler aqui um estudo, uma revista e falar, porque assim, é isso. Galera, sabe? Não é isso, entendeu? Não é isso. Eu não posso chegar e falar simplesmente para o outro, se isso não faz sentido para mim, se eu não entendi isso, não adianta nada eu ter estudado, eu estar falando aqui. Em termos práticos, a gente saber, mas não fazer é a mesma coisa que a gente não saber. Se a gente não está fazendo, a gente está desperdiçando esse conhecimento, né? Então, por isso nós precisamos sim sermos budistas da ação e não vou deixar só no campo de budista, né? Eu vou pessoas no geral, independente da religião, e se tiver, se não tiver, tudo bem, mas realmente a gente ser coerente com aquilo que a gente fala, com o que a gente acredita, e de colocar em prática ali nas situações cotidianas, né? Porque são essas situações que nos provam, enquanto budistas, enquanto pessoas, enquanto, né, pessoas espiritualizadas, né? Enfim, e essa recitação do mantra, né? Eu estava até comentando, fazendo essa analogia, né? Que para a gente equivale ao banho diário, né? E que realmente a gente precisa se limpar, porque a gente, né, tem essa que chama escuridão fundamental, que é essa ignorância da nossa vida, e que a gente vai acumulando uns negocinhos que não são muito bons, e a gente precisa realmente fazer isso para dar essa limpada. E aí, por isso que precisa ser todo dia, né? Porque
A gente precisa estar limpando isso, a gente precisa estar trabalhando em si, né? Esse processo de evolução é diário, não é uma coisa assim que, poli aqui meu espelho hoje, fiz assim, horas dessa meditação, tá, beleza, um mês aqui já tá ótimo. Não, isso é todo dia. Isso daí é um se levantar todo dia, porque tem dia que eu vou estar bem e que vou estar ali, nossa, lidando super bem com a situação, que a pessoa pode ser ignorante comigo e eu vou entender que é uma questão dela e não vou me abalar com aquilo e tá tudo ótimo. No dia seguinte, eu posso não ter forças, não ter vontade de levantar da cama. Então, é isso, é um trabalho de que a gente precisa ter É coragem demais. para se levantar, se erguer todo dia. E essa prática é a nossa carga, né? É a gente colocar ali daquela carga do celular para a gente. Se a gente não deixa o nosso celular sem carga, tá sempre preocupado com isso, como é que a gente deixa a si mesmo sem bateria, né? Para seguir no dia? Naquela live que eu estava falando com a Mariana, ela é bailarina, né? A Ana Amélia também é bailarina, enfim, os bailarinos que tiverem aí, Ilano também é bailarina. Ilano, obrigado por você estar aqui ao vivo, ele é amigo da Mari, está me seguindo. Letícia Rangel, budista linda do Rio de Janeiro, que ótimo que você está aí conosco. Todos vocês que entraram, Pati, Marques, Thiago, enfim. Bom, essa prática nossa, né, da gente recitar o Nam-myoho Renge Kyo, é fazer esse esforço diário para que a gente possa fazer... lembrei que eu ia falar. Da Mari sendo bailarina. Então, a Mari, bailarina, ela diz o seguinte, que um dia que ela falta, que ela não treina, são 30 dias para recuperar. Caramba. Então, o que eu entendo disso? O budismo, a nossa prática diária do budismo, nada mais é do que isso. É você fazer a gente está falando do budismo aqui porque eu e a Virginia somos budistas. Mas a gente está falando de uma conexão com o universo, com Deus, com a espiritualidade no modo geral. Então, se todos os dias você não se conecta, se todos os dias você não busca essa conexão, gente, você acaba caindo, você acaba ficando fraco. E aí, até você recuperar essa força, esse potencial que você estava antes, é demorado. E aí você acha que você não consegue, e aí vem os medos, vem os traumas, e fica tudo aí ligado dentro de você e você não consegue se livrar disso. Tony Basílio, muito obrigado por estar aqui conosco. Né, Vi? Então, é essa dedicação diária que a gente precisa ter, né? Da gente estar todos os dias nos acondicionando a ficar forte. É como academia que malha. Se você ficar aí um mês sem malhar, quando você molhar de novo, o corpo volta a ficar dolorido de novo. Por mais que você esteja forte. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente. Por que meditar todo dia? Por que a gente vai, né, rezar todo dia? Por que a gente vai orar todo dia? Porque são formas diferentes e distintas de se conectar a essa força maior. Né? Que no budismo a gente chama de universo, de lei mística. Né? Os cristãos chamam de Deus. Então, assim, a gente precisa entender que não é o budismo. Somos todos nós, seres humanos. A gente precisa entender, encarar essa realidade da gente colocar isso em prática. E assim, a gente é meio sem vergonha, né? Que aí a gente, na hora que tá passando. Não, é porque esse é o termo técnico, né? A gente é meio sem vergonha, porque assim, na hora que o bicho pega, aí a gente vai lá, eu tô falando assim, eu posso falar de budismo, mas independente de religião, o que seja, vai lá e fala assim, ai, vamos lá, ô Nam-myoho Renge Kyo, ô meu Deus, e chega. Mas quando tá tudo bem, né? Aí A pessoa não tem a gratidão, a gente não faz para agradecer, né? E é uma coisa que a gente deveria fazer. E tem que ser, sim, todos os dias, porque a gente precisa tomar banho todos os dias, porque senão a coisa começa a ficar meio estranha e começa a feder, né? Mas tem gente também que é um pouco ao contrário. Quer dizer, tem gente de tudo quanto é jeito, né? Mas tem gente que é ao contrário, que no momento que está ótimo, ele não quer, ele fala, não, já estou ótimo, já estou bem, não preciso fazer democo. E a hora que aperta, ele vai lá e faz democo. Mas tem gente que é ao contrário.
Tem gente que quando tá, né, vamos dizer o termo assim, desculpa o vulgar, mas quando tá na merda, ele quer fazer daimogo, ele quer buscar, ele quer. Aí, na hora que fica bem, na hora que tá na merda, ele acha que ele não pode, que ele não deve, porque por que que ele tá, merece isso? Por que que ele está passando por isso? Então ele começa a entrar em questionamento e acha que aquele estado ruim que ele está vivendo, ele acha que é uma coisa de fora, que, né, que eu não sou merecedor e tal, e aí não pratica, só pratica quando está bem. Só, não, Isso é agora que eu muito estou bem, estranho. agora. Pois é, entendeu? Mas eu Porque conheço gente assim, que pensa dessa forma. Então, a gente precisa entender que é uma prática diária. Todos nós, né? Cada um na sua religião. Por exemplo, minha prima é espírita. Então, ela também, como é a forma dela de se conectar? É legal. Então, ela pode também recitar Daimoku? Pode. Ela pode recitar o Nam-myoho Gekyo. Não precisa se tornar budista. Porque a filosofia do budismo ela é aberta a todos. Você não precisa mudar de religião. A questão que eu vou falar de mim, eu me transformei, eu saí da minha religião, que antes eu era católico, é porque eu me encontrei muito mais no budismo. Então eu falei, cara, eu quero mais, eu estou com sede disso, dessa filosofia. E não que o cristianismo, que o catolicismo seja errado. Não é isso. Então a gente está aqui falando de uma filosofia explicando o budismo, que aqui no lado aqui é ocidental, né? Aqui nós somos ocidental ou oriental? Não, somos ocidental. Aqui no lado ocidental, geografia. Aqui no ocidental, a gente é muito mais cristão. Então fica uma filosofia um pouco diferente. Então a gente precisa entender e colocar isso na nossa vida e abrir a nossa mente e saber que é um dando a mão para o outro. Sabe? É um dando a mão. Agora, nesse Covid-19, não vamos dar a mão. Vamos só abraçar virtualmente. Mas é a gente se unir espiritualmente, né? É, eu acho que, assim, independe de religião, na verdade, né? A gente está aqui falando do budismo porque é a nossa prática, né? É a nossa religião. Mas, assim, a gente fala abertamente para pessoas que são católicas, que são espíritas e tal, e eu acho que não deve ter esse radicalismo, pelo menos eu não vejo assim, eu escuto, né, muitas mensagens do espiritismo, eu vejo, né? Eu adoro o Papa Francisco, eu acho ele maravilhoso, sabe? Cada coisa que ele fala, sabe? Umas mensagens muito sábias, assim. Então, eu acho que a gente precisa extrair a mensagem daquilo dali e adaptar para o que a gente acredita. Então, quando, né, escuto algumas mensagens do espiritismo que eu acho muito bacanas, tem algum detalhe ou outro que não é o que eu acredito, mas eu entendo a mensagem e adequo para o que eu acredito do budismo. E tudo bem, eu acho que o interessante, né, o importante é entender essa mensagem, né? E é isso, de aplicar. O mais importante é isso que eu estava falando, né? Da ação, da gente aplicar. E sobre o que você estava falando, né? De tipos, né? De momentos da nossa vida, né? Tanto eu brincando, falando que a gente é meio sem vergonha, que só vai lá para orar, né? Quando está passando aperto e quando tudo está bem, não nem liga e tal. E isso não é ser coerente. E tanto quanto a pessoa que está tão mal que não tem ânimo nem para orar, sendo que, assim, é nesse momento em que a gente está numa situação mais difícil, de mais desespero e que está perdido, é o quanto que a gente mais precisa se fortalecer para estar bem. Exatamente. Eu não vou mentir falando que todos os dias eu acordo com muita vontade de fazer o meu mantra. Esse mantra é maravilhoso, eu gosto muito de fazer, mas tem dias que a gente não está muito afim, mas eu sei que se eu fizer, isso é para minha vida, isso vai me fazer bem, e isso vai me permitir ser uma pessoa melhor, e isso vai ser bom também para outras pessoas que convivem comigo. Porque se eu Exatamente. não tô legal, eu não sou uma pessoa legal para as outras pessoas também. E aí entra a nossa responsabilidade da gente saber o quanto os nossos atos
eles têm efeito sobre outras pessoas. A gente não pode ser irresponsável de jogar todas as nossas questões nos outros. Um minutinho, a gente está acabando nosso tempo. 20 segundos Tá para ótimo. acabar o tempo, vocês acreditam? Ai, que horrível! Maravilhoso, Nossa, muito muito obrigada. rápido. Gente, mas enfim, Vi, muito obrigado. Vai cair a conexão, mas uma frase que eu queria deixar é isso aí: o budismo, além de uma religião, é uma filosofia humanista para transformar o ser humano em melhor.